A paz do Senhor, irmãos. Quero saudar a todos nesse instante com as ricas bênçãos do Senhor. E eu quero compartilhar com cada um, através desse vídeo, um assunto muito atual que tem aí inundado, as redes sociais, a vida dos irmãos. E eu fiz algumas anotações aqui que eu acho plausíveis para a gente entender, o atual momento que a igreja tem passado, irmãos. O corpo de Cristo tem passado e eu quero compartilhar com cada um nesse instante, através desse vídeo aqui, e a gente tentar achar uma luz, um entendimento para tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, a mensagem que Deus tem colocado para o seu povo, para o mundo, de uma forma geral. Muitos entendem, outros não entendem, e falo com certeza, aqueles que não têm entendido, irmãos, têm deixado o medo tomar conta. E o assunto que eu quero tratar, irmãos, que o atual momento que a gente tem passado, o que é a vontade de Deus? Uma das coisas que a gente tem mais visto é as pessoas dizendo que o que tem acontecido é a ira de Deus, o juízo de Deus. E eu fiquei meditando nesses assuntos. Eu quero encontrar na palavra do Senhor a resposta, irmãos. Não quero encontrar em doutrinas humanas, achismos, É importante que a gente medite na palavra e descubra o que a palavra tem para falar com cada um de nós. E aí eu meditando, vendo algumas coisas, estudando alguns textos, eu queria comparar este atual momento, na verdade, a história da humanidade, como um jogo de tabuleiro, irmãos. Um jogo de tabuleiro que existem algumas peças, alguns personagens, e eu queria dar nomes a esses personagens desse jogo de tabuleiro. E como um jogo, a humanidade ela tem caminhado, irmãos, para um desfecho, tem caminhado para um fim. E já de antemão já vou adiantar que, de acordo com o plano de Deus e a palavra dele que ele tem colocado, é plano de salvação, irmãos. Tudo que tem acontecido, tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu, se a gente pegar as escrituras desde Gênesis e Apocalipse, é plano de salvação. Deus preparou um plano, um propósito, tudo que ele faz é sempre dizendo para o homem, a humanidade: eu quero te salvar, eu quero buscar aquilo que está perdido. Esta é a mensagem de Cristo, irmãos. Não tem como a gente encontrar outra. Lógico que neste meio tempo o Senhor ele vai deixando algumas coisas, e a gente precisa entender. Mas como se entende isso? Meditando na palavra. A mídia, infelizmente, tem inundado a nossa cabeça, a vida das pessoas com tantas coisas, irmãos, que as pessoas não sabem nem o que pensar. Elas não sabem nem o que fazer. E aí eu quero separar alguns textos para a gente poder meditar, ver o que Deus fala, Realmente o que tem acontecido é o quê? É de Deus? É do diabo? É o homem? E pasme você, tem um personagem neste tabuleiro que a palavra, e nós vamos chamar ele de o acaso. Porque Deus também, ele coloca o acaso para que ele possa moldar a história dele. Então, diante de tudo isso, eu quero primeiramente colocar um personagem neste tabuleiro. E este personagem ele se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 28. Se você puder abrir a sua Bíblia e ler, eu vou abrir a minha aqui no celular, para a gente poder acompanhar. Aqui nesse texto, irmãos, em Mateus 13, 28, se você pegar a partir do versículo 24, conta a parábola do trigo e do joio. E o trigo e o joio nasceram no mesmo lugar, e a palavra mesmo, ela diz que é necessário que isso aconteça. Que o falso esteja misturado com o verdadeiro, para que o verdadeiro possa se revelar e o que é falso possa se revelar. Como a gente encontra lá em Apocalipse que o anticristo, o inimigo das pessoas, o diabo,
ele vai se apresentar, ele vai se manifestar. E aqui, nessa parábola, eu não vou ler ela inteira, depois você pode ler ela com calma. Versículo 24 do capítulo 13 de Mateus, vai até o 30, depois você lê com calma aí e vai fazendo as suas anotações. Mas eu quero especificamente, irmãos, ler o 28, que ele vai falar assim, ó. Ele, porém, disse: respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Ou seja, os servos daquele senhor estavam perguntando que quem plantou aquele joio, plantou aquela semente, né? De onde vem o joio? Se você olhar o versículo 27, né? De onde, pois, vem o joio? E o Senhor, ele respondeu: algum inimigo é que fez isso. Então, irmãos, muitas coisas que acontecem, com certeza, na humanidade, na história, o inimigo realmente, ele planta, né? Planta situações, planta armadilhas, planta ciladas, planta desastre, pestes. Claro que tudo com a permissão de Deus, né? Porque se a gente encontrar, que é o próximo texto que a gente vai ler, João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 8, versículo 44. O texto nos mostra assim, irmãos. Jesus, ele tendo um discurso por aqueles seus opositores, e ele fala: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo, além de ele ser o pai da mentira, ser aquele que semeia a mentira, ele tem os seus coautores, todos aqueles que obedecem, né? Obedecem à vontade dele, do diabo. Então, irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa vida, por exemplo, a gente pode colocar essa questão do atual que a gente tem passado, muitos têm usado a teoria de que a China que plantou esse vírus, os senhores do mundo, aqueles que verdadeiramente dominam economia, educação, política, aqueles que plantaram para haver um controle populacional, né, no mundo, porque eles sabem que num tempo não muito longo tudo vai ficar escasso, os recursos naturais principalmente estarão escassos, então eles têm um plano, né, um plano para reduzir a população no planeta. Então a gente pode olhar que neste jogo, neste tabuleiro, um dos personagens que pode estar agindo, irmãos, é o diabo, né? Com as suas artimanhas, com as suas ciladas, com as suas mentiras. Então isso a gente não pode deixar de lado. O segundo personagem deste tabuleiro que eu quero compartilhar com você, que também interfere na história, porque afinal de contas, o homem, ele tem o livre-arbítrio de decidir algumas situações, né? A gente tem o livre-arbítrio da nossa vida, o que a gente escolhe ou não, se a gente aceita Cristo ou não, se a gente aceita assistir esse vídeo ou não, nós temos o livre-arbítrio. E Romanos capítulo 7, quero que você abra aí, vai trazer uma informação para nós. Romanos 7, versículo 17 e 18. Olha o que diz. Romanos 7, 17 e 18. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Então veja que o ser humano, na sua natureza pecaminosa, ele sente a necessidade de fazer o bem, porém, o mal, ele luta fortemente nas nossas vidas para que as nossas decisões sejam contrárias à vontade de Deus. Então o segundo personagem deste jogo que eu estou trazendo para os irmãos, essa analogia, é o homem. Ele mexe as suas peças. Não podemos também dizer que o que tem acontecido hoje não seja manipulação humana, né? As intenções humanas devido ao cenário político, ao cenário econômico,
né? Não podemos fechar os olhos para isso. A gente lê também em Jeremias capítulo 13, versículo 22 e 23, a gente vai ver também que o profeta ali, ele deixa uma informação dizendo que o homem, ele está acostumado com o mal, né? Então são coisas, irmãos, que a gente pode realmente pensar, quem está manipulando toda essa situação no dia de hoje, né? E o terceiro personagem que eu quero trazer para os irmãos se encontra em Eclesiastes capítulo 9. Abra aí na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 9. Versículo 11. Eclesiastes 9, 11. Observei ainda e vi que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Então veja que existem coisas na nossa vida que é o acaso. Por exemplo, eu estou aqui numa mesa, num quarto, gravando esse vídeo aqui e de repente uma caneta pode cair ao chão. Quem foi que movimentou essa caneta? O diabo? Eu mesmo? O acaso? A caneta caiu sozinha? Por um movimento da mesa, alguma coisa? Então é isso que esse versículo dá a entender. Que manipulando também a nossa vida, irmãos, tem um acaso, né? A Bíblia fala isso, sobre o acaso. E o quarto personagem que eu quero deixar para os irmãos, que não sendo o mais importante, né? Sendo o mais importante de tudo isso, desse grandioso jogo da vida, e é aquele que tem o poder nas mãos, ele é poderoso, porém o Senhor, a Bíblia fala que ele é o Deus da justiça. Ele nos deu a opção de escolher o livre-arbítrio. E mesmo Deus sendo poderoso, sendo o maior de todos os personagens, o mais poderoso que tem, ele poderia manipular a história apenas de uma forma, que ele conduzisse tudo e desse o ponto final dele e ninguém interferisse em nada. Porém, o Senhor, ele é um Deus, irmão, sábio. Ele deixou para nós a escolha desde o Éden. Ele criou, mostrou a sua autoridade, o seu poderio, mas ele deixou o poder de escolha na mão do ser humano. Então, o Senhor também, ele manipula as peças ao seu propósito final, que é a salvação. E ele vai encaixando, porém, Deus permite certas situações, ele permite o diabo mexer as peças, como um dia fez com Jó, um dia fez com Jesus, lá em Mateus capítulo 4, na tentação, levando Jesus, né, para que ele fosse tentado, por tudo permissão de Deus. Permite o homem também manipular as suas escolhas, as suas situações. Porém, a palavra do Senhor nos garante, irmãos, que em Deus não há injustiça. Deuteronômio 32:4 vai falar isso, que em Deus não há injustiça, que Deus é justo. Porém, Isaías 45:7 fala também que Deus trazendo uma indagação e falando e perguntando que se ele também não cria o mal, como eu disse, irmãos, ele permite que o mal também assole para que os seus propósitos, seus planos, eles venham ser cumpridos. E em Amós, capítulo 3, versículo 6, esse eu quero ler com vocês. Amós 3, verso 6. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que faz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Fará ouvir a sua voz o leão novo no seu covil, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade. Meu irmão, lembra, trombeta. Trombeta a gente lembra de Apocalipse. E o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, meu irmão, quando esse texto de Amós, ele é um texto muito profético. E ele vai linkar com o Apocalipse, que ao tocar da trombeta, meu irmão,
ao tocar da trombeta, o Senhor, ele vai vir a resgatar a igreja. Ele resgatará a igreja. Porque a igreja, irmãos, ela não vai passar, vou deixar claro já para você, porque isso vai ser o link para o próximo vídeo. Deus não vai permitir que a sua noiva, a igreja, passe pelo derramar da sua ira. Porém, a igreja, a noiva, irmãos, passará pela tribulação. Pela tribulação. Então, irmãos, diante desses fatos, pequeno resumo que a gente pode estar trazendo diante disso, meu irmão, Deus, ele é um Deus justo. Ele pune o povo, ele vai punir o povo pela desobediência, que é um exemplo, Antigo Testamento. Deus, em um só dia, ele libertou, uma só noite, melhor, libertou o povo do Egito na Páscoa. Um dia Deus libertou, deu libertação para o povo para sair do Egito. Porém, devido à dureza do coração, desobediência do povo, eles ficaram quantos anos no deserto, irmãos? 40 anos. Deus não poderia ter entregue a terra prometida em menos tempo? Poderia, claro. Mas devido à desobediência do povo, o endurecimento do coração. Outro exemplo, os 2 filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho para Deus. Deus não gostou, não foi a ordem de Deus. E Deus fez o quê? Fulminou eles com fogo. Castigo de Deus. Com certeza, castigo de Deus. Outro exemplo, no Novo Testamento, Ananias e Safira, quando foram entregar a oferta deles, mentiram para os apóstolos. Morreu primeiro um, depois o outro. Foram castigados ali, né? Salmo 23 vai falar, meu irmão, que a vara do Senhor é como um castigo para o povo. Então a gente não pode, queridos, entender de uma outra forma, que o juízo ou a ira de Deus vai vir. Mas a pergunta, irmãos, que eu quero trazer, que é o que eu tenho meditado nesses dias e eu quero trazer para os irmãos, o que tem acontecido hoje com essa questão do vírus? Muitos têm entendido, muitos têm usado, por exemplo, usa Isaías 26:20, né? Para falar que o que tem acontecido, posta aí, coloca no status, Facebook, um monte de coisa, falando que o que tem acontecido hoje é a ira de Deus. Meu irmão, primeira coisa, não vou falar sobre a ira de Deus neste vídeo para não ficar muito longo. Quero fazer um vídeo de 20 minutos, no máximo. Mas, deixar claro, meu querido, que o que tem acontecido, o atual momento, que o povo, de uma forma geral, não é só a igreja, tem passado, irmãos, não é a ira ou o juízo de Deus, não é. Não é. Porque a ira e o juízo de Deus, eles estão preparados para um determinado tempo. Um determinado tempo. Isso está registrado no livro da Revelação, Apocalipse. Está revelado isso lá. A ira, o juízo de Deus para as nações. Então, meu querido, minha querida, e isso fica claro quando você raciocinar da seguinte forma. Quantas pessoas já têm ido a óbito por causa do vírus? Quantas pessoas? Dentre essas pessoas não tem servos do Senhor que meditam, que oram, buscam, fazem a obra de Deus? Não morreram? Sendo que o Senhor promete na palavra dele, é isso que a gente vai meditar no próximo vídeo, meditar na palavra que a igreja, a noiva, os seus servos, eles não vão passar pela ira de Deus. Se for assim, se hoje o que tem acontecido é a ira de Deus, irmãos, a palavra ela é mentirosa. A palavra mente. E a palavra não mente, irmãos. Então nós vamos esclarecer esta dúvida no próximo vídeo. Agradeço aos irmãos que puderam assistir até este momento. Quero fazer vídeos curtos para que a gente possa ter um tempinho para meditar. Compartilhe este vídeo. Se possível, meu irmão, se inscreva no canal da Comunidade Cristã Primeira Igreja para que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Deus abençoe. Este é a parte 1 deste vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe, irmãos.